Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é a justiça divina. Maíse Braga esclarece se a mediunidade, como forma de expiação, não se contradiz ao livre-arbítrio espiritual. Raul Teixeira responde se as pessoas de má fé podem ser utilizadas pela justiça divina. E Samuel Magalhães fala quanto tempo o espírito precisa permanecer em um processo expiatório. Se a mediunidade é forma de expiação, por que possuímos o livre-arbítrio? Adivinha? A mediunidade é sempre o consertar coisas que fizemos de errado no passado. Na verdade, é um instrumento a mais. Porque você pode, através das suas qualidades, do seu trabalho na vida social, na sua relação com as pessoas, consertar, claro, o seu passado. Ela é um adendo, ela é uma porta a mais. Mas o livre-arbítrio funciona sempre. E ela pode ser usada para a luz ou para a sombra. Ela pode ser usada para ajudar ou para perturbar as pessoas. Conheço N histórias de pessoas que disseram: nossa, sentou do meu lado uma mulher, quando ela olhou para mim, ela disse isso, isso e isso. Recentemente, uma amiga me disse: eu, pela primeira vez em anos, arranjei um namorado equilibrado. Fui numa cartomante, ela disse que eu tenho que terminar com ele. Aí eu perguntei para ela o que eu fazia com os outros namorados que eu tinha tido. Psicóticos, bipolares. Enfim, eu namorava um cara equilibrado e tinha que terminar. Funcionou aí o livre-arbítrio dela, que ainda pagou quase R$100 para escutar uma bobagem dessa. Nosso livre-arbítrio funciona sempre. Funciona tanto que nós desejaríamos, às vezes, dizer aos nossos mentores: se meta mais na minha vida. Me ajude mais. Por que você não me ajuda mais? E, com certeza, eles diriam: porque não devemos, porque você não gostaria, porque não é isso que está determinado. Porque seria ferir o nosso livre-arbítrio. Assaltantes podem ser utilizados pela justiça divina? É muito importante que nós verifiquemos que não podemos tomar todas as mensagens de internet como verdade. Porque a internet nos legou, ao mesmo tempo que uma bênção, uma tragédia. Porque antes as pessoas que tinham ideias lúgubres ficavam com elas e no máximo publicavam em papel. Hoje, no momento em que as têm, divulgam para o mundo e atiram isso nas ondas de hertz. Naturalmente que não podemos alimentar essa ideia da justiça divina. Porque uma pessoa que tem arrastado outra na Idade Média não precisaria ficar esse tempo todo esperando para agora ser arrastado por um carro. Poderia já ter vindo como médico, como um trabalhador do bem, porque a lei de Deus é de misericórdia. Não podemos viver no movimento espírita com essa ideia de dente por dente, olho por olho. Alguém que foi arrastado por um carro é porque arrastou alguém na outra encarnação. Então, é muito barato, é muito pequena essa ideia para que nós gastemos o nosso tempo espírita com isto. Nada obstante, não haja tecnicamente nada que inviabilize essa possibilidade, também não há por que aceitarmos com essa passividade que esse moço, cuja família frequenta um centro espírita do Rio de Janeiro, na Zona Norte, tivesse que passar por essa expiação 800 anos depois. Nada obstante, respeitarmos a opinião da mídia, da internet, seria importante que nós não atribuíssemos às leis divinas essa tragédia, porque, afinal de contas, esses rapazes teriam cumprido um papel, porque para que ele fosse arrastado da forma como foi, alguém teria que arrastá-lo. É diferente de uma pessoa que comete um desatino e desencarna numa morte violenta, numa explosão onde ninguém é culpado, num incêndio, numa enchente, onde as leis da natureza é que funcionam, num vulcão, numa explosão, a eclosão de um vulcão, erupção de um vulcão. Quer dizer, a divindade tem meios de fazer as coisas, por isso Jesus Cristo disse que o escândalo é necessário, o resgate, o acerto de contas com a lei da consciência. Mas ai de quem provoque. E agora, esses rapazes que teriam feito isso para atender à lei divina são culpados ou inocentes? Então nós começaríamos a nos perguntar, e claro que entraríamos num labirinto sem saída.
de forma que, nada obstante, respeitemos os que criaram isso e os que estão divulgando isto, seria bom que nós mudássemos o ângulo, o enfoque. E certamente que esse menino estava queimando algum débito com a consciência, mas não dessa forma. A lei divina estabeleceu que 2 pessoas ou 3 pessoas jovens se colocassem como braços da lei, que ele estava resgatando. Os benfeitores espirituais costumam dizer que na Terra nós encontramos criaturas injustas e injustiças, mas nunca injustiçados. Daí aqueles que são injustos, eles são os causadores do escândalo. Mas os tidos como injustiçados, em verdade, estão resgatando. Alguma coisa esse menino devia à consciência própria para se libertar da forma como se libertou, tão dolorosa, tão dolorida, do mesmo modo seus pais, do mesmo modo a sociedade, porque toda a sociedade sofreu de algum modo por essa tragédia, como sofre pelas tragédias diárias que se dão no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em todas as partes do nosso país e em várias partes do mundo. Daí, então, admitirmos que a violência tem nascedouro na nossa deseducação espiritual, no abandono. Recentemente, alguém me perguntou sobre este caso a respeito dessa delinquência de jovens, ou proporcionada por jovens no Rio de Janeiro, e tivemos ensejo de lembrar que esses moços que hoje são delinquentes, ainda há pouco eram crianças abandonadas. Então, na medida em que nós ficamos só correndo atrás dos resultados e não procuramos atender a matriz, a causa, a base, nós vamos encontrar diversos elementos das classes mais baixas, como das classes médias, como das classes mais altas, servindo de instrumento ao caos, à desordem, à criminalidade. Então, vamos pensar espiriticamente para pôr as coisas nos seus devidos lugares. E a guisa de hipótese pode até ser. Jovem, para que reencarnamos? Basta não fazer o mal? O que é Deus? O que é ser um homem de bem? Espíritos podem nos influenciar? De onde viemos? O que existe após a morte? Para onde vamos? Busque respostas. Encontre caminhos. Participe da evangelização espírita. Você gostaria de ajudar a expandir o espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Depoimento sobre Chico Xavier. No ano em que Chico Xavier faria 100 anos, a FEB lança Depoimento sobre Chico Xavier. Nessa obra você vai encontrar informações precisas com relatos de parentes e de antigos companheiros de ideal do médium. O livro ainda acompanha 2 DVDs com mais de 300 minutos de duração, contendo depoimentos de pessoas que conviveram com o médium espírita. Ele acabou se mostrando para nós como um exemplo a ser seguido, um exemplo próximo, bem perto de nós aí, no atendimento aos mais simples, atendendo à necessidade das pessoas nos seus mais variados aspectos, renunciando ao máximo a tudo em benefício do próprio semelhante,
Então nós temos na figura dele aquela figura que realmente vivenciou o Evangelho. Como nossos atos são julgados e quais podem ser as consequências? Uma coisa que nós devemos observar é que os nossos atos praticados, eles recebem, digamos assim, notas diferenciadas de acordo com a nossa intenção. Há espíritos ou há pessoas que cometem os erros deliberadamente. Ou seja, eles fazem porque se comprazem no mal, naquilo que estão realizando. Logicamente que esses espíritos, a sua consciência vai cobrar de maneira mais intensiva a sua falta cometida e a própria lei vai agir sobre ele com mais rigor. Aquelas pessoas que cometem erros, mas porque são ainda imperfeitas, digamos assim, nós não sabemos ainda qual a melhor ação, logicamente que essas pessoas, quando desencarnadas, terão as suas faltas aí pesadas de uma outra forma, porque a intenção, ela tem um efeito direto no que vai na nossa consciência e de como a lei vai agir sobre nós. A maioria das pessoas, já no mundo de hoje, cometem erros porque são imperfeitas, e não porque sejam cruéis, porque sejam más, mas porque somos ainda imperfeitos. E, logicamente, que nesse caso, nós teremos, digamos assim, uma pena mais abrandada, essa pena consciencial. E não só os espíritos que se arrependem recebem auxílio. Por exemplo, nós vemos muitos relatos, por exemplo, nas obras de André Luiz, de espíritos que, mesmo ainda sem estar nesse estágio de arrependimento, eles já recebem um amparo contínuo, até que um dia eles mesmos possam aí entrar num processo de renovação e eles são auxiliados de maneira mais direta. Mas por mais clamorosa que tenha sido a queda, não há nenhuma alma, nenhum espírito que esteja desamparado. Todos recebem auxílio. Agora, eu gosto muito de lembrar aquele quadro, que eu não sei quem é o autor, em que o Cristo está batendo na porta. E se nós observarmos aquele quadro, a porta não tem tranca por fora, ela só se abre por dentro. Então, apesar do socorro vir em direção a esses espíritos, é necessário que eles abram o coração para poder recebê-las. E a maneira que o espírito tem de fazer isso depende de cada um. Uma grande parte desses espíritos sofrem bastante até perceber. São espíritos orgulhosos, são espíritos invejosos, são rebeldes, e o sofrimento vem para que eles sejam dobrados e reconhecer a paternidade divina. A partir desse instante é que eles se tornam capazes, digamos, é que eles conseguem abrir a porta e receber esse auxílio. Mas nenhum espírito, por mais grave que sejam as faltas cometidas, fica desamparado da bondade divina. Sempre há o auxílio. Nós é que precisamos estar aptos ou nos predispormos a recebê-los. O que acontece com um espírito missionário que sai do caminho previsto? Não sei. Não sei. Porque eu não sei quem é esse espírito que se desvirtuou. Às vezes ele trabalhou e se desvirtuou no último quilômetro, como diz André Luiz. Mas ele tem o mérito de tudo que fez. Às vezes ele já começou desvirtuado. E o livro dos Espíritos diz, eles podem. Alguém que vem à Terra com uma missão pode falhar por causa do livre-arbítrio. Então eu não sei o que acontece com ele como se fosse um só. Ou se fosse uma única coisa para todo mundo, não. A cada um segundo suas obras. Cada espírito que falhou na missão, falhou num momento diferente dessa missão. Falhou num determinado ponto do caminho. Ou falhou no começo, ou falhou no final.
Então, o que é que acontece? Eu não sei. Olha o hábito das novelas. A gente quer saber o final. É o que eu falei dos romances. A pessoa quer saber o final. O que acontece? Não sei. Porque a cada um é dado segundo suas obras. Muitas vezes a pessoa pode ter cometido um desatino e se atrapalhou na missão por uma invigilância de momento. Mas não era uma pessoa má. Foi uma pessoa invigilante. Enquanto a outra que pode ter dado vazão ao seu homem mau, ao seu homem velho. Então não há como a gente dizer, vai acontecer isso, ele vai arder no mármore do inferno. Não sei. Pode ser que a divindade entenda que ele deva voltar imediatamente para retomar o processo e ganhar aquilo que ele estava ameaçado de perder. Por outro lado, meus irmãos, tenho acompanhado de alguma sorte o movimento dos amigos espirituais que me dizem que têm sido desencarnados muitos companheiros que vieram com missões, com tarefas, e por esse momento do mundo, eles já começaram se confundindo. Iriam perder a oportunidade, embora tendo méritos espirituais, do mesmo modo que os benfeitores nos dão moratórias, aumentam a nossa longevidade para que a gente fique aqui tanto tempo mais, eles diminuem essa longevidade, eles eliminam o fluido vital para que a gente desencarne sem se comprometer mais. Muita gente jovem tendo tumor cerebral e morrendo em pouco tempo para não se comprometer onde ele veio contribuir para o bem. É o socorro divino. Volta. É como se um país mandasse um embaixador para tal lugar e o embaixador estivesse metendo os pés pelas mãos. Volta ao país de origem, volta. Muita gente está desencarnando, chamada de volta para o seu país de origem, o mundo espiritual, para não entrar nessa onda do comprometimento. Às vezes a vaidade começa a subir a cabeça, o indivíduo começa a se achar a última Coca-Cola do deserto, então ele vai, mas ele tem méritos. Quando não tem, a divindade deixa ele seguir seu rumo para aprender. Mas há criaturas que têm valores acumulados, que não deveriam comprometer-se mais. Então são chamados de volta ao mundo espiritual. Mas era tão jovem, estava com medo, tão promissor. Então por que é que Deus chamou de volta, se a divindade não erra? Como é que Deus manda um missionário e leva de volta? Alguma coisa está acontecendo e a gente não se dá conta. Mas eu não sei como é que termina a novela. A TVC está presente em toda parte, na Web TV, através do satélite, em seu celular, TV por assinatura e também nas redes sociais. Acompanhe a TVC também no blog, Twitter, Facebook, Orkut e YouTube. Agora o maior canal espírita possui acesso rápido, fácil e integrado. Todas essas páginas estão disponíveis em www.tvc.com, no lado esquerdo, na parte inferior do site. Além de ficar por dentro de tudo que acontece na sua TV Espírita, você ainda pode deixar o seu recado e dar sugestões para que a TVC continue crescendo. Não fique fora dessa. Participe! Pais e familiares,
Deus colocou o Filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. O Livro dos Espíritos, questão 582. Levem seus filhos à evangelização espírita. Participem das atividades e estudos oferecidos por sua casa espírita. Quais as possibilidades expiatórias além da reencarnação? Inúmeros, porque há muitos espíritos que até por falta de reencarnar, ou seja, por não conseguirem o processo reencarnatório, os espíritos gostam de nos lembrar, e nós gostamos de esquecer, que eles nos dizem que você precisa plantar na Terra amores, afetos. Porque, senão, quando você quiser voltar, não vai ter ninguém, muitas vezes, que queira te receber. E nós nos esquecemos disso, achamos que é uma coisa natural, que você desencarna, reencarna. E não é assim. Você vai em busca dos seus afetos, ou até dos seus desafetos, para compor a reencarnação. Vejam que esse espírito, pelo suicídio, ele se agregou ao seu corpo de tal maneira que ele passou 26 anos naquele laboratório da universidade. E só quando realmente houve o desprendimento do seu espírito, vejam até que os alunos ficavam impressionados porque o corpo dele não apodrecia. Porque estava ali o seu espírito imantado. Então não havia degeneração física, que, claro, quando o espírito se afasta do corpo, passa a acontecer. Então é importante que nós saibamos que existem muitas formas de sofrimento, mas existem muitas formas de resgate também. Há pessoas que optam por ficar muitos anos desencarnadas, até por necessidade própria, e passam a ser enfermeiros no mundo espiritual. Passam a estudar nas universidades do mundo espiritual para se preparar ainda mais. Eu tenho amigos que acham que já fizeram tanta coisa boa que eles vão passar 300 anos embaixo de uma mangueira no mundo espiritual. E eles ainda dizem, mas eu vou te ver passar para reencarnar e vou dizer, vai com Deus. Mas eu vou estar deitado embaixo da mangueira. Felizes de nós, porque quanto mais tempo nós ficamos desencarnados, mais nós nos preparamos. Mas não é para qualquer um ficar muito tempo desencarnado. Os espíritos dizem que tem gente que desencarna, que reencarna depois de 3 anos só, entre uma encarnação e outra. 9 anos, 7 anos, é muito comum que a pessoa fique pouco tempo desencarnada, porque ela não suporta as lembranças, não suporta trabalhar fora da matéria, sem estar num corpo. Então ela precisa daquele esquecimento, rapidamente ela se prepara, ela pede, e se ela tem alguém que a receba, como pai, como mãe, ela volta. Que não são comuns os casos da pessoa ficar muito tempo desencarnada. Mas o ideal seria que entre uma vida e outra ficássemos mais tempo desencarnados para trabalhar no mundo espiritual, a nós mesmos principalmente, e para retornar sempre com muito mais oportunidades e mais possibilidades de estarmos evoluindo mais, né? Vocês todos têm cara de que já reencarnaram tantas vezes que isso não deve ser debate nenhum para vocês. Quanto tempo um espírito precisa ficar no processo expiatório? Responder quanto tempo necessita o espírito nessa situação, nós não podemos fazê-lo. Porque depende muito, primeiro, da própria consciência do espírito, dos motivos que o levaram a praticar o erro ou a falta cometida e da sua disposição de renovação espiritual. Uma coisa que nós observamos nas mensagens é que todas as vezes que esses espíritos conseguiram orar com fervor, com confiança, realmente acreditando que a prece pode socorrê-los, o socorro chega. Então, o tempo de permanência, ele depende de fatores variados, desde a falta cometida até a disposição de modificação íntima. Até porque o sofrimento em si,
ele não é, digamos assim, uma cobrança excessiva da lei divina, que é misericordiosa. O sofrimento, ele tem a função primordial de educar. Então, a partir do momento que o indivíduo, encarnado ou desencarnado, aprendeu a lição, ele não mais tem necessidade dela, embora ele ainda tenha que reparar o mal que tenha feito, mas numa outra condição. Isso porque o sofrimento, ele não tem a finalidade de penalizar, mas de educar. Então, isso é muito relativo, depende muito da condição do espírito, e os fatores são variados, e isso só cabe a Deus saber um momento, quanto tempo o indivíduo deve passar lá. Notadamente pelas informações que os espíritos nos trazem, os suicidas demoram muito nessas regiões de angústia e sofrimento. Isso porque eles não conseguem se desvencilhar dos despojos. Digamos assim, fazendo uma comparação, que você tivesse combustível para rodar 200 quilômetros, e você, no 30º quilômetro, você vai lá e estoura o motor do carro. Digamos que você não consegue sair dele até que toda a gasolina vai embora, ou o álcool. O espírito fica ligado magneticamente aos despojos. Quando ele tem merecimento ou entra nessa faixa de sintonia de arrependimento, a espiritualidade encarregada da assistência dessas almas vem, corta esses liames. Foi o que aconteceu com o rapaz lá no fim, porque o amigo a quem ele recorre magneticamente o desliga dos despojos, no caso lá já só o esqueleto, e dessa forma o espírito pode antecipar também o seu desligamento dos despojos. Mas isso não é uma regra geral e depende muito da consciência do espírito e dos fatores que o levaram a cometer tais desatinos. Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é a justiça divina. Maíse Braga esclarece se a mediunidade, como forma de expiação, não se contradiz ao livre-arbítrio espiritual. Raul Teixeira responde se as pessoas de má fé podem ser utilizadas pela justiça divina. E Samuel Magalhães fala quanto tempo o espírito precisa permanecer em um processo expiatório. Se a mediunidade é forma de expiação, por que possuímos o livre-arbítrio? Adivinha? A mediunidade é sempre o consertar coisas que fizemos de errado no passado. Na verdade, é um instrumento a mais, porque você pode, através das suas qualidades, do seu trabalho na vida social, na sua relação com as pessoas, consertar, claro, o seu... A lei de Deus é de misericórdia. Não podemos viver no movimento espírita com essa ideia de dente por dente, olho por olho. Alguém que foi arrastado por um carro é porque arrastou alguém na outra encarnação. Então, é muito barato, é muito pequena essa ideia para que nós gastemos o nosso tempo espírita com isto. Nada obstante, não haja tecnicamente nada que inviabilize essa possibilidade, também não há por que aceitarmos com essa passividade que esse moço, cuja família frequenta um centro espírita do Rio de Janeiro, na Zona Norte, tivesse que passar por essa expiação 800 anos depois. Nada obstante, respeitarmos a opinião da mídia, da internet, seria importante que nós não atribuíssemos às leis divinas essa tragédia, porque, afinal de contas, esses rapazes teriam cumprido um papel, porque para que ele fosse arrastado da forma como foi, alguém teria que arrastá-lo. É diferente de uma pessoa que comete um desatino e desencarna numa morte violenta, numa explosão onde ninguém é culpado, num incêndio, numa enchente, onde as leis da natureza é que funcionam. Num vulcão, numa explosão, eclosão de um vulcão, erupção de um vulcão. Quer dizer, a divindade tem meios de fazer as coisas. Por isso Jesus Cristo disse que o escândalo é necessário.
o resgate, o acerto de contas com a lei da consciência. Mas ai de quem provoque. E agora, esses rapazes que teriam feito isso para atender à lei divina são culpados ou inocentes? Então nós começaríamos a nos perguntar e, claro, que entraríamos num labirinto sem saída. De forma que, nada obstante, respeitemos os que criaram isso e os que estão divulgando isto, seria bom que nós mudássemos o ângulo, o enfoque. E certamente que esse menino estava queimando algum débito com a consciência, mas não dessa forma. Passado. Ela é um adendo, ela é uma porta a mais. Mas o livre-arbítrio funciona sempre. E ela pode ser usada para a luz ou para a sombra. Ela pode ser usada para ajudar ou para perturbar as pessoas. Conheço N histórias de pessoas que disseram: nossa, sentou do meu lado uma mulher, quando ela olhou para mim, ela disse isso, isso e isso. Recentemente, uma amiga me disse: eu, pela primeira vez em anos, arranjei um namorado equilibrado. Fui numa cartomante, ela disse que eu tenho que terminar com ele. Aí eu perguntei para ela o que eu fazia com os outros namorados que eu tinha tido. Psicóticos, bipolares. Enfim, eu namorava um cara equilibrado e tinha que terminar. Funcionou aí o livre-arbítrio dela, que ainda pagou quase R$100 para escutar uma bobagem dessa. Nosso livre-arbítrio funciona sempre, funciona tanto que nós desejaríamos, às vezes, dizer aos nossos mentores: se meta mais na minha vida, me ajude mais. Por que você não me ajuda mais? E, com certeza, eles diriam: porque não devemos, porque você não gostaria, porque não é isso que está determinado. Porque seria ferir o nosso livre-arbítrio. Assaltantes podem ser utilizados pela justiça divina. É muito importante que nós verifiquemos que não podemos tomar todas as mensagens de internet como verdade, porque a internet nos legou, ao mesmo tempo que uma bênção, uma tragédia. Porque antes as pessoas que tinham ideias lúgubres ficavam com elas e no máximo publicavam em papel. Hoje, no momento em que as têm, divulgam para o mundo e atiram isso nas ondas de hertz. Naturalmente que não podemos alimentar essa ideia da justiça divina, porque uma pessoa que tem arrastado outra na Idade Média não precisaria ficar esse tempo todo esperando para agora ser arrastado por um carro. Poderia já ter vindo como médico, como um trabalhador do bem, porque